Boa noite, sejam todos bem-vindos, todos e todas bem-vindas para participar dessa terceira mesa do quarto seminário de estudos contemporâneos sobre a Baixada Fluminense. Para a gente da FEBEF e do PPGEC, é muito bom estar aqui, né, junto nesse seminário, marcando, como disse o André, né, o lugar da ciência, da pesquisa na universidade, na Baixada. Então, eu e o Nielso assumimos a coordenação do PPGEC esse ano. Essa é a primeira ação externa que a gente está participando como coordenador e esperamos estreitar os estudos, as pesquisas, né, com os demais pesquisadores aqui da Baixada e de outras periferias. Eu vou aproveitar também para fazer o convite que na semana que vem vai ser organizado a comemoração do Dia da Baixada na FEBEF. Depois a gente vai colocar aqui no chat o convite, os palestrantes, e também isso vai ser segunda, terça e quarta à noite, vai ser organizado na FEBEF a comemoração do Dia da Baixada, a comemoração e na quinta e sexta nós teremos o seminário discente, né, do programa de pós-graduação, que todo ano acontece. Então, estão todos convidados para, na semana que vem, o programa de comemoração do Dia da Baixada é o PIMBA que organiza, né, e esse seminário ele começou no dia 27, com a mesa Baixada e Covid, Crises e Resistência e Perspectiva Pós-Pandêmica, onde foi feita uma belíssima discussão sobre a questão da pandemia e do pós-pandemia na Baixada. No dia 28, aconteceu a mesa 2, a cultura na Baixada, um debate sobre os desafios da implementação da lei Aldir Blanc. Amanhã a gente vai ter a mesa, amanhã, dia 30, né, que é o Dia da Baixada, né? A gente vai ter a mesa Baixada sob o prisma das políticas públicas, saneamento e violência urbana. E hoje o nosso tema é a mesa 3, e o nosso tema é educação, prática política e perspectiva na região, né? A educação é um tema central, é importante a gente estar discutindo a educação nesse seminário, né? Nessa conjuntura que a gente está vivendo, tão difícil para os docentes, né? Para todos os sujeitos da escola na Baixada. As pessoas que vão estar com a gente hoje? É a Lidiane Barros Lobo. A Lidiane possui graduação em Pedagogia e mestrado em Educação feito na UERJ, FEBEF. É professora da Rede de Nova Iguaçu e da Rede Estadual do Rio de Janeiro. Trabalha com estudos sobre políticas públicas e gestão democrática. É membro do STED-BR, né? E atualmente é doutoranda pela UF na área de trabalho e educação. A Juliana é a outra participante da mesa. A Juliana Drummond é doutoranda em História na UFRJ, mestre em História pelo Programa de Pós-Graduação de História da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Possui graduação em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, do Instituto Multidisciplinar. Tem especial interesse pelas discussões acerca do Império Brasileiro, imprensa, escravidão, relações étnico-raciais e cultura afro-brasileira, centrada na perspectiva antirracista. Professora de História da Educação Básica da CEDUC, contribui como editora no Porta-Voz da Resistência, nas discussões de política nacional e conjuntura a partir da perspectiva de gênero, raça e classe. E também é diretora do CEP de Duque de Caxias, né? Do CEP de Duque de Caxias e São João de Meriti. O outro palestrante, que é o Percival, ele está tentando entrar, ele está com um pouco de dificuldade, né? O Percival ele possui doutorado
em Educação pela Universidade de São Paulo, mestrado em Filosofia pelo IESAI, tem graduação pela Faculdade de Filosofia Nossa Senhora Medianeira, em São Paulo, graduação em Teologia pelo Instituto Teológico São Paulo, é membro do Núcleo de Estudo e Pesquisa em Filosofia, Política e Educação, desde a sua fundação, é sócio fundador da Internacional Gramsci Sociedade, é membro do Conselho Fiscal, é editor do movimento Revista de Educação da UF, atua como voluntário na Pastoral Operária da Diocese de Nova Iguaçu e no Fórum Grita Baixada. É professor associado da Federal Fluminense, tem experiência na área de educação, com ênfase em filosofia da educação, filosofia da praxis, atuando principalmente nos temas democracia, cidadania, educação política popular, educação escolar e educação popular. Então, esses são os 3 palestrantes. A Lidiane vai começar a nossa conversa. Lidiane vai ter 20 minutos. Depois, a Juliana vai ter mais 20 minutos. E espero que o Percival consiga acessar. Ele terá mais 20 minutos. E após a gente faz o debate. Tá bom? Posso começar já? Primeiramente, eu queria agradecer o convite para participar dessa mesa, desse seminário, cumprimentar meus colegas, Percival, que é um amigo querido aí de tantas lutas na Baixada, a Juscelene, que além de uma grande amiga foi minha orientadora, a Juliana, que eu não a conheço pessoalmente, mas acompanho o trabalho dela nas redes sociais, então, uma companheira do CEP, de luta da educação, então estou me sentindo em casa, participando dessa mesa. Queria muito agradecer aos organizadores o convite. Eu sou formada em pedagogia pela PBF, onde eu também fiz o mestrado, e agora eu estou fazendo doutorado em educação, como a Gil falou, na Universidade Federal Fluminense. Né? Sou professora da Rede Municipal de Nova Iguaçu desde 1999, pesquiso a Baixada Fluminense, a educação, especificamente a educação no município de Nova Iguaçu. Então, eu entendo a importância de um seminário como esse, da gente estar não só compartilhando as nossas pesquisas, mas também estar conhecendo tanta coisa bacana que está sendo produzida, tanta gente pensando sobre esse território, fundamentalmente sobre a educação do município. Né? Hoje à tarde, eu entrei um pouquinho atrasada, mas consegui acompanhar um grupo de trabalho sobre educação. Sexta-feira também pretendo acompanhar, tem bastante coisa bacana sendo dita, sendo pensada, sendo pesquisada. Então, esse seminário ele tem uma importância fundamental para o pesquisador, para a pesquisadora da Baixada Fluminense. O trabalho que eu vou apresentar hoje, ele, na verdade, é um recorte da minha dissertação de mestrado, que eu defendi em 2009 na FEBEF, e o tema da minha dissertação era as políticas educacionais no período da ditadura militar no município de Nova Iguaçu. E aí, a partir desse recorte, o que eu vou apresentar agora, é entender como determinadas práticas políticas, e aí eu vou chamar agora de reverberações do fisiologismo político, como essas práticas se davam no interior das escolas durante o período da ditadura militar, né? Entender como essas movimentações e essas reconfigurações políticas utilizaram a educação como espaço estratégico para a consolidação de uma ideologia. Então, de toda essa relação o tema da mesa, educação, prática política e perspectivas na região, é entender como essas práticas se davam no interior das escolas no período da ditadura, e que tem muito diálogo com o tempo presente, né? O fato de eu ser nascida e criada aqui nesse território da Baixada, entre Nilópolis e Nova Iguaçu, já me aproxima de algumas manifestações do fisiologismo político que dominam esse território, né? Óbvio que em outros lugares, mas na Baixada apresenta características muito específicas, né? Quem é que não conhece o jogo de camisas dado pelo vereador, o pedido de afastamento, de asfaltamento de rua, o pedido de marcação de consulta ao assessor do deputado. Então, é uma série de questões que quem é desse território, quem vivencia a Baixada, já conhece desde que se entende por gente. Então, a gente a política, ela carrega um pouco essa marca para a gente, né?
Só que quando eu me torno servidora municipal, em 1999, eu passo a conhecer a incidência dessas práticas e um outro tipo de manifestação no interior dos espaços públicos, no interior da escola pública, né? A indicação de diretores e funcionários terceirizados, a possibilidade de mudança de local de trabalho, feito a partir de uma intervenção de um político, de um vereador, de um deputado, uma pessoa que trabalhava numa escola mais afastada, se ela tivesse algum conhecimento, algum contato, ela conseguia ir para uma escola mais central, ou, de repente, mudar de função, que a gente chama de desvio de função. Essas coisas eu passei a conhecer quando eu me torno servidora pública. E aí tem uma outra característica dessa atuação, que é a punição, que é o assédio moral, e aí o servidor é colocado numa escola mais distante, né? E aí, assim, essas observações, elas se dão num primeiro momento na minha escola, na minha primeira lotação. Mas, um tempo depois, e aí eu passo a frequentar os espaços do sindicato, primeiramente como categoria, e logo depois como direção. Eu fui da direção do CEP, né, do Sindicato dos Profissionais da Educação, durante um tempo, e foi uma experiência riquíssima na minha vida, mas nesse período que eu percebo o quanto de similaridade tinha nessas histórias. Aquilo que acontecia na minha escola, acontecia na escola lá em Vila de Cava, acontecia na escola no centro de Nova Iguaçu, acontecia na escola de Tinguá. Os fatos se repetiam, né? Mostrando que, muito mais do que coincidências, nós estávamos diante de manifestações de um modo de atuação política na Baixada Fluminense, né? Outros municípios da Baixada também relatavam as mesmas situações. Os casos de assédio moral, as perseguições, a luta por eleições de diretores para evitar o loteamento das escolas por vereadores. Tudo isso me instigou, em algum momento, a estudar esse movimento. É curioso, porque era uma pergunta que eu me fazia, né? A escola pública, ao mesmo tempo, na aparência, ela é tão abandonada, em geral é o prédio caindo, é o muro caindo, por que ela é tão disputada, né? Ao mesmo tempo que é abandonada, ela é disputada. Por que essas pessoas querem tanto estar ali? Eram perguntas que eu me fazia e que me levaram a tentar entender esse movimento. E aí, assim, já dando um spoiler do final dessa apresentação, a gente não aventamos a possibilidade de neutralidade na educação, né? A gente está a tratar de disputa de hegemonia, disputa de projeto de sociedade, cujas movimentações, cujas práticas utilizaram e utilizam a escola pública como espaço de consolidação da ideologia dominante. A possibilidade de pesquisar a educação do município de Nova Iguaçu no período da ditadura empresarial militar possibilitou fazer conexões com o tempo presente, confirmando a tese da não neutralidade. A gente vive um tempo em que o presidente da República exalta tanto o período da ditadura militar, em que o conservadorismo é tão crescente, que é importante reforçar que não havia neutralidade naquele período, né? E é isso que eu estudo, e é isso que eu vou tentar apresentar aqui, como é que isso funcionava como um sistema, como um esquema organizado, com método, disciplinado. A primeira categoria, e é uma categoria que eu gosto muito de usar, e que deu o pulo do gato na pesquisa, é o conceito de intelectual apresentado por Gramsci, né? A citação mais famosa dele diz que todo grupo social cria para si, organicamente, uma ou mais camadas de intelectuais que lhe dão homogeneidade e consciência da própria função. O Gramsci também fala que ele também se refere aos intelectuais como funcionários da superestrutura. Então, assim, é com esse entendimento do intelectual orgânico que a gente vai lá entender quem é o intelectual orgânico desse campo dominante, e a gente vai entender quem é essa pessoa, vai ver a biografia dele e a atuação dele no período. Vamos identificar essas pessoas. E aí se abre um campo, né, que não só disputa no campo da ação, como também no campo da memória. A memória também é um espaço de disputa da hegemonia, e torna-se um operativo dessas práticas, né? A gente faz o mapeamento desses profissionais, e aí
mostrando as vinculações político-ideológicas deles, desmascarando o discurso da neutralidade. Esses personagens dedicados a construir e manter a ideologia do regime militar no local exerciam diferentes funções no campo educacional, por vezes revezando funções, como diretores de escola, secretários de educação, e, por fim, tiveram seus nomes marcados nas homenagens feitas em algumas escolas do município, que é o que a gente vai tratar mais para frente, né? Que mostra a memória como um espaço também de disputa dessa hegemonia. Tem um trabalho muito interessante de um pesquisador aqui do município, é o Alófis Batista, que ele aponta que, a partir do golpe de 1964 até 1975, Nova Iguaçu teve 11 prefeitos. O estudo dele, na verdade, é um pouco maior, mas, enfim, até 1975 teve 11 prefeitos. Então, entre renúncias, cassações, interventorias, a rotatividade era bem alta. Mas o curioso, e aí, assim, o Alófis, ele diz o seguinte, que essa movimentação, ela teve como objetivo adequar a cidade à nova situação, né, ao novo momento político. O curioso que a minha pesquisa vai apontar é que, apesar dessa alta rotatividade de prefeitos, os cargos, em tese, técnicos, as indicações políticas, elas não apresentam a mesma rotatividade. Então, em geral, a saída de um ou de outro, de um cargo, a saída de um diretor de escola, a saída de um secretário de educação, era para alguma ascensão política, né? E aí a gente percebe as indicações o que essas indicações mostravam? Ou relações orgânicas com o campo dominante, as pessoas tinham uma relação orgânica, ou com a arena, ou com alguma relação com a ditadura, ou relações familiares, né? Mas, assim, eu acho que eles não indicariam a prima que era militante de esquerda ou o primo que estava na luta armada. Em geral, o parente também teria que ter alguma vinculação ideológica para ser indicado. Desmascarando, portanto, a existência de critérios técnicos para essa indicação, né? O que prevaleceria seria uma adesão a um determinado campo político e eleitoral. Então, como é que isso se deu na prática? Entre prefeitos e interventores com mandatos nesse período em Nova Iguaçu, associados à Arena, que era o partido da ditadura, 3 são nomes de escola, que é o Rui de Queiroz, o Joaquim de Freitas e o Bolívar Gomes de Assunção. Eram pessoas ligadas à Arena e que hoje nomeiam escolas no nosso município, no município de Nova Iguaçu, né? O seminário é mais amplo. O vice-prefeito João Luiz do Nascimento é uma história curiosa. O João Luiz era vice do Aloysio de Barros. O Aloysio, ele foi expurgado, o João Luiz, ele assume e se filia rapidamente à Arena, né? Adere ao novo campo situacionista. O João Luiz hoje é o nome da escola técnica, que hoje é da Rede FETEC aqui em Nova Iguaçu, Escola Técnica João Luiz do Nascimento. O Naborotuque, que era o administrador, que na época era distrito de Queimados, né? Hoje é município, também dá nome de uma escola em Cabuçu. Nenhum dos prefeitos do campo de oposição ao regime militar recebeu as mesmas homenagens, nenhuma. Então, a gente identifica o quanto a memória também é um espaço de disputa, o quanto essa prática reforça a adesão a um campo, a um campo ideológico. Sobre indicações de diretoras, quem é professor da rede, não precisa ser de Nova Iguaçu, não, de qualquer rede, causa um incômodo o diretor indicado pelo vereador, o vereador dentro da escola, a gente já vivenciou muito isso em Nova Iguaçu. Curiosamente, inclusive depois da eleição, porque a gestão democrática não é só eleger diretor, né? É repensar toda uma estrutura que vai, inclusive, no processo de gestão, que se dá pós-eleição, né? Mas é curioso que quem vive essas situações sente muito incômodo. Mas como é que isso se deu no período da ditadura, né? E aí parece que sobre indicações de diretores parece ser um fenômeno recente, mas vamos ver a partir do exemplo das 2 principais escolas do município. Não deu para fazer de todas as escolas, né? Uma pesquisa de mestrado não dá conta disso. Então a gente pegou o exemplo do Monteiro e o exemplo do Instituto de Educação, que agora é Rangel Pestana.
Essas escolas, a pesquisa mostra que essas escolas se transformaram em espaços de consolidação da política do regime empresarial militar. Vamos dar exemplo. Em agosto de 1964, o jornal Luta Democrática, não sou eu que estou dizendo, está lá no jornal, lá na Hemeroteca Digital, publica a nomeação do Simão Cecim para a direção do Instituto de Educação. Por que o Simão é o primeiro exemplo que eu coloco? Porque o Simão, ele vem de Nilópolis, né? E ele é uma pessoa importante para a gente compreender a movimentação dos grupos políticos na Baixada Fluminense. Ele é membro da família Cecim Davi, né? Que despontou no cenário político da região no ano de 1950, e veriam na adesão ao governo a oportunidade de expansão do seu domínio político e territorial. Eu não estou lembrando agora quem foi o pesquisador que falou, eu vou dar o crédito ao Luiz Bezerra, que é meu amigo, mas se não foi ele, ele vai me perdoar. Mas eu acho que foi ele, porque ele que pesquisa a questão do jogo do bicho em Nilópolis. Ele diz o seguinte, né, na pesquisa dele, que eu acho que é dele. Esse grupo político, a família Cecim Davi, estava crescendo, estava se organizando na década de 40, 50. Né? Eles chegam na ditadura como um grupo político forte, organizado, mas Nilópolis era um município de pouca expressão, por ser pequeno, não só na sua questão territorial, né? Enfim. E aí, o Jorge Davi, que era irmão do Cecim e era deputado na época, ele passa a ser o responsável pela indicação de diretores, enfim, toda essa movimentação nas escolas, falo das escolas com propriedade, não sei se ele indicava em outros campos, mas é possível que sim. O Jorge Davi, que era deputado, ele fazia as indicações. Então, provavelmente, ele, era um grupo político identificado, né, vinculado à arena, vinculado à ditadura, ele indica o irmão, e aí uma série de outras pessoas, que eu vou mostrar agora, vêm de Nilópolis para Nova Iguaçu e ascendem na carreira política, né? Então, o Simão Cecim, ele vira diretor do Instituto em 64, em 69 ele vira chefe do Departamento de Educação, que seria um secretário de Educação na época, em 72 ele ocupa a chefia do gabinete do interventor Rui de Queiroz. Ele sai nesse período para seguir carreira política própria. Então, ele sai de Nova Iguaçu para alçar voos mais altos, né? Provavelmente Nilópolis seria muito pequeno para os projetos dele. Outros 2 interventores municipais também saíram da direção dessas escolas, da direção do Instituto de Educação, que é o Rui de Queiroz, que ele sai do Instituto para a direção do Monteiro Lobato, e da direção do Monteiro Lobato ele vai direto para a interventoria municipal. Quem ocupou o lugar dele na direção do Monteiro Lobato, olha que curioso, foi a professora Dilma Inês Cardoso, com quem ele já havia trabalhado no Instituto de Educação. Mas vejam, a professora Dilma Inês Cardoso, ela assume a Secretaria de Educação de Nova Iguaçu no ano de 1975. Ela era casada com o capitão Zamit ou Zamit, eu não sei falar o nome dele, né? Mas para quem estuda a questão da ditadura na Baixada, em Nova Iguaçu, esse nome não é desconhecido, não. O capitão Zamit, ou Zamit, foi o comandante da Vila Militar no período. Inclusive, o professor José Cláudio Souza Alves, que tem estudos interessantíssimos sobre o tema, ele diz que todas as articulações políticas que ocorreram em Nova Iguaçu, que incidiram em Nova Iguaçu, elas não foram decididas em Nova Iguaçu, foram decididas na Vila Militar, sob a coordenação desse capitão. E aí ele era o comandante da Vila Militar no período, e é apontado como um dos possíveis torturadores de Dom Adriano Hipólito, no episódio do sequestro do bispo. Então, assim, quem acompanha, quem estuda Nova Iguaçu, quem estuda a Baixada, sabe da importância da atuação da diocese, conhece a história do sequestro do Dom Adriano, o que isso significou, e esse comandante, esse capitão, na verdade, foi acusado, né, de ser um dos torturadores, e ele emplaca a mulher dele na direção do Monteiro Lobato. Tem uma matéria de jornal também, estou falando rápido, gente, porque é muita coisa e tem bastante coisa para falar. No 6º aniversário da Revolução, são as palavras que foram publicadas no jornal Diário de Notícias, o Monteiro Lobato, a escola faz uma festa,
né? E aí o jornal destaca aqui a presença, né, do administrador de queimados, o senhor Naborotuque, o deputado Jorge Davi, o professor Simão Davi, o major Enio de Albuquerque, que substitui o capitão Zamet no comando da Vila Militar, o interventor Rui de Queiroz, ou seja, dentro do espaço do Colégio Monteiro Lobato existe uma atividade de caráter panfletário em defesa do regime militar, em comemoração ao aniversário do regime militar. Está acabando meu tempo, né? Vou concluir. E aí, na década de 70, ainda no regime militar, mas é um período caracterizado também pelo aprofundamento do liberalismo, né? Então, o Estado ele precisa se reorganizar para dar conta dessa estrutura, né? Para dar conta do aprofundamento desse modelo de desenvolvimento capitalista. Então, o que acontece? Todas essas pessoas, elas continuam. A diferença é o novo modelo de atuação. Eles começam a construir relações ou se beneficiar, que eu acho que é o termo correto, do dinheiro público para instituições privadas. Essas pessoas começam a montar escolas particulares. Então, por exemplo, o Rui de Queiroz, que veio de Nilópolis, que foi diretor do Monteiro, que depois vira interventor, ele passa a ter uma escola privada aqui em Nova Iguaçu, que passa a sobreviver de bolsas de estudo. O Joaquim de Freitas, que também foi interventor e prefeito em Nova Iguaçu, que é nome de escola em Campo Alegre, também tem uma escola particular, né? O senhor Armando Arosa, que foi secretário de Educação, que veio de Nilópolis, que é dono do colégio de escola particular em Nilópolis, o jornal mostra que ele era afiliado à Arena, ou seja, essas pessoas as mesmas pessoas desde o início do regime, começam a organizar um modo de atuação adaptado ao sistema capitalista. Vamos ganhar dinheiro da escola pública, vamos montar a escola particular. E é interessante que o Percival, que é um estudioso sobre o tema, né, provavelmente teria mais a contribuir do que eu sobre o tema, ele poderia afirmar isso, que depois que acaba as bolsas de estudo, boa parte dessas escolas faliram, ou seja, elas foram construídas para isso. Tem uma série de outras coisas para falar, mas eu queria finalizar dizendo que a memória ela é um espaço de disputa, e aí eu queria citar 2 exemplos simbólicos de que não dá para ter ilusões com as políticas da burguesia, ainda que a sua aparência demonstre um viés progressista, né? Dom Adriano Hipólito, importante figura de construção de políticas, enfim, de atuação da diocese. Dom Adriano ele virou nome de 2 escolas, né, uma municipal e uma estadual, mas assim, há pouco tempo, há 15 anos, historicamente isso é pouco tempo, né? As 2 escolas funcionam em prédio alugado ou cedido, não são bens públicos, né? E nesse ano de 2021, uma escola municipal foi renomeada com o nome do professor Emílio Araújo, que, para quem conheceu, sabe da sua luta em defesa da educação, foi um militante histórico do CEP. Então, assim, nós que conhecemos o Emílio mais de perto, o Emílio sindicalista, a gente comemorou essa notícia, porque nós queremos que os estudantes conheçam biografias de luta, de resistência. Não quero que o estudante conheça a história de um torturador, a história da mãe de alguém que era da Arena, não quero isso, eu quero a história dos nossos lutadores. Mas essa escola, ela também é um prédio alugado. Então, assim, por mais que... E o prédio original, que seria um CIEP, ele está abandonado aqui, ele fica próximo à minha casa. Então, assim, o abandono, o lixo e o descaso não combinam com tudo aquilo que o Emílio sonhou para a educação do município. Então, assim, acho que a gente comemora essa notícia, mas ela não encerra a nossa ação. Para finalizar, se a proposta da mesa é debater perspectivas de ações na região, se a gente entende que, se a pesquisa mostra que a ação da burguesia, ela tem método, ela não se dá de maneira isolada, ela se apresenta pensada com método, desenvolvida e aprimorada por essas frações dominantes, acho que a nossa atuação, ela também tem que partir da nossa resistência, da nossa organização, e ela tem que ser, e essas renomeações, essas biografias de resistência, elas têm que servir de motor da nossa esperança, para que, inspirados em tantos nomes fundamentais, a gente continue na luta e na resistência. É isso.
Obrigada, Lidiane. Eu acho que daqui a pouco a gente faz uma rodada de perguntas e aí você pode avançar um pouco mais na exposição. Oi, Juliana. Conseguiu chegar, né, Juliana? Vamos lá. Agora você tem 20 minutos aí para falar, tá bom, Juliana? Tá bom, gente. Boa noite. Vocês me ouvem bem? Porque no computador tem mais dificuldade de áudio. Vocês estão me ouvindo bem? Ah, tá. Então tá bom. Aqui está uma resposta de YouTube. Boa noite a todas e todos. Eu sou Juliana. Queria agradecer o convite de estar nessa mesa. Isso é uma honra para mim. Eu estava relendo, né, o tema e eu achei engraçado que é educação, prática, perspectiva política. E eu moro em São João de Meriti, me formei na Rural de Nova Iguaçu. Eu entrei para a Rural no primeiro ano, quando o campus ainda era lá no Monteiro. Então, eu peguei o Monteiro, peguei a Capitão Chaves, peguei o prédio novo, acompanhei todo esse processo. Hoje eu sou aluna da casa, novamente, no doutorado, sou formada em História, fiz História na Rural, mestrado na Unirio, e estou no doutorado em História, pesquisa do século XIX. A minha pesquisa, especificamente, não dialoga tanto com essa mesa, mas eu acho que a experiência no território é o que me faz estar nessa mesa hoje. Eu sou professora da rede estadual, trabalhei desde quando eu entrei para a rede estadual, sempre em Caxias, trabalhei em outros lugares, mas de matrícula, em Caxias, em São João de Meriti. Logo que entrei para a rede, eu já reconhecia no sindicato o instrumento, para mim, que organiza a classe trabalhadora. Então, desde quando eu entrei, eu já entrei acompanhando como o CEP organizava a categoria, e depois da greve de 2016, eu assumi a direção, né, passei a militar organizadamente dentro do sindicato. Sou da direção do CEP Caxias, da direção do CEP São João. A gente já vinha em movimentos de muita luta, com os diversos ataques que a gente vem sofrendo nas diversas redes, e que na pandemia isso se acirrou nas greves pela vida, nas disputas de narrativa sobre o que o professor está vivendo nesse período, e pude acompanhar e tenho acompanhado a rede municipal de São João ativamente, acompanho na medida do possível Caxias, e sou mãe também da minha filha, que é aluna da rede municipal de Caxias. Então, esse cenário de ligação com a Baixada e com a educação tem muito a ver com a minha trajetória e com os espaços onde eu milito, onde eu circulo. Então, eu sou cria da Rural de Nova Iguaçu na Baixada, sou professora da Baixada, milito na Baixada, vivo esse território, e tenho acompanhado aí, vou falar um pouquinho mais especificamente desse cenário de pandemia. Eu acho que a fala que o Alexandre trouxe na mesa que ele participou, Alexandre Forte, foi uma fala que dialoga muito pelo que a gente está vivendo dentro das direções sindicais, que discutir não só a educação, né, mas discutir saúde, qual é o impacto da saúde nesse cenário, e sentar e conversar. Então, no começo da pandemia, a gente percebeu que tinha uma preocupação muito grande em garantir que os alunos, na verdade, em garantir que os professores estivessem trabalhando, os professores das diversas redes que estiveram aí no formato online, perceberam o quanto isso não estava funcionando, enquanto isso não chegava aos nossos alunos. Então, havia uma preocupação ali muito mais em garantir formatos de que o professor estivesse trabalhando do que uma preocupação pedagógica em relação ao ano letivo, em relação a como esses alunos estavam vivendo esse momento de pandemia. Inclusive, algo que a gente já sinalizava no início da pandemia, hoje a gente está vendo de modo acirrado, que é como a família dos nossos alunos, como os nossos alunos e como os nossos familiares, de uma certa maneira, têm experienciado o aumento da pobreza, né? Então, no início da pandemia, a gente passou por esses debates de como que se estava nesse formato online, era o WhatsApp, não era o WhatsApp, o professor cada vez mais sobrecarregados. Aqui em São João a gente acompanhou os pais, aqui em Caxias também estava nesse lado de pais que você não conseguia dar conta das informações que chegavam, e pensar como que você pensa a educação nesse cenário. Passado um ano de pandemia, eu acho que a gente pouco avançou quando a gente pensa no debate pedagógico de que escola é essa que existe durante a pandemia. Há uma preocupação muito grande das diversas esferas do poder público com a produtividade
E aí, para nós que estamos nos entendendo como classe trabalhadora e formadores de filhos da classe trabalhadora, a gente entende que a educação só com produtividade é uma disputa do capital. Não é para isso que a gente está lá. A gente está lá para formar cidadãos, para dialogar, para levar conhecimento, mas não na necessidade de ter alunos produzindo o tempo inteiro. E aí o que eu percebo é que, passado um ano, ainda não se tem, da parte das secretarias de educação, uma preocupação com o pedagógico, no sentido de o que a gente faz após um ano de pandemia com essas crianças. Qual o tipo de suporte que a gente pode dar? Mais do que se é 2021 ou 2020, um ano letivo, o que se é esse ano letivo dessas crianças? Então, em Caxias, por exemplo, as aulas retornaram em março, depois do carnaval, sem diálogo com a direção do sindicato, sem diálogo com a categoria, mas sem diálogo com os pais. Eu sou mãe da rede, criança da rede, e apesar do grande esforço que os profissionais da escola da minha filha fazem, são muitos desencontros, muita dúvida. A minha filha não está indo estudar presencial, então tem toda uma dificuldade, inclusive, e eu posso falar bem especificamente dos profissionais da rede de Caxias, que que estão em greve pela vida, que encontram dificuldade, inclusive, de enviar alguns materiais para os seus alunos. Aqui em São João, a gente passou o ano de 2020 com a escola fechada, por conta de uma liminar que o sindicato conseguiu, porque quando começou a pandemia, as escolas não tinham nenhum tipo de controle, a Secretaria de Educação não dialogava com a direção do sindicato, não dialogava com os profissionais, não dialogava com o Ministério Público, então estava uma grande bagunça. Nisso, as escolas ficaram fechadas. Foi um ano que não tinha nenhum sistema educacional legislado aqui em São João, já não existia antes, e aí não ia ter, obviamente, no ano passado. Então, ficou aquela coisa meio solta, meio confusa, e aquele formato de WhatsApp, os professores se dedicando muito, mas sem uma grande preocupação do pedagógico. Esse ano a gente teve uma mudança na secretaria e conseguiu se avançar um pouco, né? Agora a gente tem um sistema educacional, a gente tem uma preocupação em garantir que os alunos, de alguma maneira, tenham suporte. As escolas estão, diferentemente de Caxias, que reabriu de qualquer forma, São João reabriu a escola com escala, respeitando aí algumas medidas de segurança, de saúde, dialogou com a Secretaria de Saúde, então tem rodízio. A gente sabe que há uma preocupação, uma pressão de alguns órgãos públicos, inclusive que representam a infância e a juventude, para que se abra as escolas, e aí a gente tem acompanhado isso aqui em São João também, a necessidade de voltar com híbrido, porém vamos recuar porque a bandeira está roxa, então a gente tem acompanhado isso. E aí, nesse cenário, eu me senti muito contemplada quando a Ligiane estava falando a questão do nosso atual presidente, que é um genocida, e aí estar batendo mais de 400 mil mortos, está nesse cenário, após um ano de pandemia, está brigando por vacinação em municípios onde falta vacina, tem muito a ver com isso. E aí, o que eu percebo quando a gente pensa o que vai ser esse cenário pós-pandemia, o que são hoje as nossas redes, tem muito a ver com como as prefeituras estão sendo geridas nesse momento e o alinhamento com o negacionismo. Então, na Baixada, de um modo geral, eu acho que a gente pode pegar, por exemplo, o período não foi um lockdown, né? Aquele período agora recente do feriadão, que era para um fechamento para tentar conter aí os números. Alguns municípios ignoraram isso. Caxias ficou aberto o tempo inteiro, Belfor Roxo também ignorou. Então, o alinhamento com a ideia do negacionismo, o alinhamento desses gestores públicos com o negacionismo, com o movimento anti-vacina, está reverberando como as secretarias estão dando conta do cenário educacional nessa pandemia. Ainda que nas secretarias a gente tenha profissionais comprometidos com a vida dos alunos, profissionais preocupados com a vida dos seus, da comunidade escolar, o modo como isso vai funcionar e vai ser modelado tem a ver com a gestão. E aí, principalmente, com a gestão do executivo. Então, em Caxias, a gente tem acompanhado na televisão o descaso em relação à vacina, mas isso não é da agora. A gente vem de falas durante um ano que ignoram a existência de uma pandemia, que é um alinhamento político. Não é algo que é isento, a gente sabe que a gente tem hoje
o centro, que não vai se colocar negacionista, vai dar alguns aportes para a linha econômica do atual presidente, mas o atual presidente ele vem nessa linha de que é só uma gripezinha, e aí já há um ano se passou, a gente sabe que não é, mas a gente já sabia que não era um ano atrás. Esse movimento anti-vacina. Então, quando a gente pega os nossos municípios da Baixada, a gente vai perceber que aqueles que têm no seu executivo, prefeitos, secretários, que não são negacionistas, que defendem a vacina, que estão minimamente buscando o processo de vacinação mais organizado, a gente percebe que as secretarias de educação vão acompanhar esse movimento. Então, a gente vai ter comitês dialogando para pensar como é que é o retorno às aulas, se volta, se não volta, se o híbrido serve, se o híbrido não serve, se vai ter algum tipo de amparo para os alunos que não estão conseguindo se alimentar e que não estão indo à escola. Quando a gente pega o executivo que é negacionista, que ignora a realidade da população, que faz escárnio de pessoas que estão na fila por vacinação, a gente vai perceber isso também nas secretarias. Então, a gente vai ter nas nossas secretarias de educação, por mais que tenha, eu vou reforçar mais uma vez, a gente sabe o quanto os profissionais das diversas esferas educacionais, desde o chão da escola, as estruturas das secretarias, têm se dedicado a garantir minimamente a vida das pessoas. Mas esse impacto do executivo é muito grande. Então, não adianta você ter um secretário de educação disposto a pensar formas de rodízio ou a entender que não é o momento do retorno das aulas presenciais, estar preocupado em garantir que os alunos minimamente se sintam amparados, e aí esse amparado não necessariamente tem a ver com o conteúdo, não tem a ver com a produtividade que é cobrada o tempo inteiro pelo mercado, mas de ter contato com o aluno, de saber como ele está, de acompanhar a família. Ainda que a gente tenha secretarias preocupadas com isso, se o executivo ignora e manda abrir a escola de qualquer maneira, o que a gente vai ter é o que a gente tem acompanhado. Diversos profissionais perdendo os seus familiares, falecendo, boa parte de nós é professor ou está se formando professor. Quando a gente entra nos grupos de WhatsApp, e isso é uma realidade do Brasil, não só nossa, que é professora, mas a gente vai percebendo que os grupos viraram um obituário. A gente está perdendo diversos profissionais. Está perdendo diversos profissionais para o vírus, para a ausência de vacina. Então, hoje, após um ano de pandemia, o que é absurdo, a gente está brigando por vacina. A gente ainda está brigando para que a fila da vacina seja respeitada, a gente está brigando para que tenha a segunda dose. Isso tem um impacto muito grande sobre o que é esse território da Baixada. Quando a gente pensa o que vai ser dessas redes, e aí eu digo, inclusive, as redes que estão cada vez mais precarizadas, e a gente vem, por exemplo, de Caxias, que veio diversos ataques, de São João, que é uma rede que não existe ainda gestão democrática, que não existe ainda um plano de carreira. Qual é o impacto que a gente vai ter ao fim dessa pandemia? Qual é o impacto que a gente vai ter na vida dos filhos da classe trabalhadora, que são os nossos alunos? Então, esse cenário é o cenário que vai fazer com que a gente precise repensar a Baixada a partir de políticas públicas. E aí, essas políticas públicas, elas não vão dar conta só na educação. A gente que está nas trincheiras de luta, a gente tem dialogado com... A gente vive batendo na porta, né? A gente vive batendo na porta da Secretaria de Assistência Social, a gente vive batendo na porta na Secretaria de Saúde, mas na Secretaria de Turismo, para poder dialogar projetos, mas hoje a gente precisa fazer isso para garantir a vida. E a gente não vai conseguir sair desse cenário para pensar a educação através de políticas públicas só para a educação. A gente vai precisar sair desse cenário dialogando política de assistência social para os nossos alunos. A gente vai precisar discutir isso, é mais urgente, porque isso já era para ontem, dialogar como as secretarias de saúde vão estar amparando as escolas, porque algumas ainda estão no processo de retorno. Então, talvez a gente consiga se articular para dialogar mais, mas outras já voltaram. E essas que já voltaram não retornaram cumprindo as medidas que seriam necessárias para o retorno, porque, inclusive, a gente está no cenário que esse retorno é absurdo, porque mesmo com a vacinação, a gente entendendo que tem que vacinar e tem que estar imunizado, a gente já queimou essas etapas em alguns dos municípios. Então, a gente está perdendo vidas, mas é exatamente isso, por conta de projetos. E para nós, e eu fiquei pensando quanto a ideia de isenção, né? E que não dá para ter nesse cenário quando a gente tem um governo que está ignorando toda a vivência que a gente está passando, todas essas dores, todo esse luto que também é coletivo. A gente precisa se articular, se entender
enquanto sociedade da Baixada Fluminense, enquanto classe trabalhadora desse território, que as decisões não passam só pela escola. Muitas vezes a gente que é professor ouve, muitas vezes a gente como pai tem essas angústias, eu como mãe tenho muitas vezes essas angústias, porque a gente olha para esse formato educacional e só pensa assim, mas o professor não fez, ou mais na escola está faltando isso. Só que, na verdade, são grandes projetos de políticos de governo. Então, os governos eles vão pensar o que é essa cidade, ou essas cidades, ou esse estado, ou esse país, e a política educacional ela vai ser pautada por isso. Então, a história do presente e passado muitas vezes se encontram, e eu estava ouvindo a Lidiane falar, e estava pensando, o quanto o espaço da escola ele é utilizado para atender projetos de poder. E nesse cenário da pandemia, a escola também está sendo utilizada para reverberar esses projetos políticos. E nesse sentido que os lugares onde há uma política negacionista, uma política que não está preocupada em enfrentar a pandemia, não só no vírus, mas nos diversos impactos que vai ter sobre esse território, a escola também está pagando preço. Então, ter uma universidade como a Rural em Nova Iguaçu, ter uma universidade que nem a FEBEF em Caxias, ter um FRJ, enquanto em São João de Meriti, é um contraponto em relação ao que os municípios têm vivido nesse território. Mas ainda é pouco, perto da necessidade de articulação que a gente vai precisar para enfrentar esse período que a gente está passando e o período seguinte. O que a gente tem nos preocupado muito, e a Prefeitura do Rio, isso foi um debate, inclusive, recorrente, esses dias na Prefeitura do Rio, é se aproveitar desse cenário para cada vez mais sucatear as diversas redes. Então, há uma preocupação, e aí, inclusive, eu posso falar também com tranquilidade, que a gente acompanha alguns colegas que são da rede privada também, o que a gente tem percebido é que esse momento de pandemia, que era um momento, talvez, para a gente estar pensando em novos formatos de acolhimento, em novos formatos de amparo psicológico, social para a comunidade escolar, em novos formatos de diálogos, de saberes, de interdisciplinaridade, ele está sendo usado para poder passar projetos que talvez não passariam antes. E aí é exatamente o que a gente vive no cenário nacional, é aproveitar a pandemia para deixar a boiada passar, é aproveitar a pandemia para sucatear redes que, quando saírem dela, vão sair cada vez com mais contratados, cada vez com menos professores que têm um vínculo com esse território. E aí, nesse sentido, já está acabando meu tempo, a questão do território, eu acho que é algo muito importante para nós. A gente vive aqui, a gente mora aqui, a gente trabalha aqui, a gente produz para cá. E não ter um tipo de política pública que reconheça que aqui a gente precisa de projetos de médio e longo prazo é muito ruim para nós e se tornou muito pior nessa pandemia. Falta, por exemplo, um diálogo entre os executivos da Baixada Fluminense. Falta diálogos, por exemplo, a gente estava falando isso em outros espaços, mas aqui, em algum momento, alguém falou, de entender, por exemplo, que o profissional que vem trabalhar aqui, seja na Rural, seja na FEBEF, ou seja na FRJ, de alguma maneira ele também precisa ser vacinado, não só o professor que está na escola. Então, são debates que precisam ser colocados para pensar alternativas de preservação da vida dos trabalhadores e trabalhadoras desse território, preservação da vida da comunidade escolar. E aí a gente sabe que está faltando todo tipo de amparo para essa comunidade escolar. E isso tem a ver com projetos políticos que a gente vai ficar colhendo os frutos aí. A gente não vai... tem aquela ideia, a gente não vai sair da pandemia igual. O que me preocupa do novo normal é que o novo normal vai vir com essas políticas públicas de sucateamento que estão sendo utilizadas durante a pandemia. E aí, entender que nós não estamos isentos nesse processo, e que espaços como esses, que são espaços que mostram também as pesquisas e a ciência, mostram também como a gente precisa dar visibilidade aos processos históricos que a gente tem passado nesse território. Então, eu agradeço a oportunidade de estar com vocês e me coloco à disposição para quem tiver perguntas, e muito obrigada. Obrigada, Juliana, Lidiane, né? Eu acho que vocês trazem aí questões importantes, né? Eu acho que a Juliana trouxe 3 questões, e até uma das questões ela amarra aí, né? Com o lugar da escola, seja na ditadura militar, né? Quando a Lidiane apresenta aqui, ou seja, hoje, no cenário, não é exatamente de ditadura militar, mas é um cenário de ocupação militar
do poder executivo, associado, diferente da ditadura militar, a um negacionismo, né? A crise da escola, a tão falada crise da escola pública, na verdade, como a Juliana falou, a possibilidade do seu desmonte total está colocado, né? E esse descaso, tanto com os trabalhadores quanto com as famílias, né? E ainda com o paradoxo de dizer que ela agora vai virar uma atividade essencial, né? É uma atividade essencial para colocar ela no fogo da morte mesmo, né? Então, a gente tem uma pergunta aqui da Marcela, que é sobre quais as maiores dificuldades encontradas para pesquisar sobre a Baixada Fluminense. Então, acho que essa é uma pergunta que cabe para as duas, né? Eu queria que vocês falassem um pouco, né? A Juliana falou isso e a Lidiane também mostrou isso com a pesquisa dela, como que a escola pública, sobretudo neste território aqui, né, que é de onde a gente está falando, como ela é usada para desenvolver os projetos em cursos na sociedade. Eu queria que vocês pudessem falar um pouco disso e as consequências disso, assim, para a escola pública e para o filho do trabalhador que está dentro da escola pública. Acho que responde essas duas perguntas e vamos ver se aparecem mais perguntas aqui, tá bom? Lidiane, começa? Só um instantinho, Lidiane. Eu quero pedir desculpa que o Percival ele não está conseguindo entrar. Aí a gente vai, se ele conseguir entrar, ele ainda vai aqui falar um pouco, mas se não, eu peço desculpa a vocês, tá? Ele está com problema de acessar o programa aqui da apresentação. Ele ainda está tentando. Se ele conseguir, a gente coloca ele aqui, tá bom? Pode falar, Lidiane. Sobre as dificuldades de pesquisar na Baixada Fluminense. Não vou terminar de pesquisar a Baixada e na Baixada. Não vou terminar hoje, porque é muito complexo em diversas formas. Uma coisa que todo pesquisador, a maioria dos trabalhos que você puder ler, tese, dissertação, sobre a Baixada vai falar da dificuldade dos arquivos públicos, ou de você encontrar material. Né? É difícil, em geral, ou são arquivos particulares, organizados por iniciativas particulares. O poder público, de um modo geral, é mais complicado. E hoje eu estava pensando sobre isso, né? E a gente tem um grupo, além de participar do grupo de pesquisa da Gil, que foi minha orientadora, a gente tem um grupo de pesquisa em Nova Iguaçu, que ele meio que se organiza, é urgente o grupo, mas ele meio que se organiza na dificuldade de pesquisadoras, professoras, militantes, e aí o pessoal que estava tentando mestrado e doutorado, e aí você bota o recorte de classe, todo mundo trabalhando, se você bota o recorte de gênero, todo mundo mulher, com filhos. Então, são diversas dificuldades que se colocam para a gente nesse processo, né? Mas é um território importante para ser pesquisado. Em geral, a maioria das pesquisas elas acabam sendo inéditas quando a gente aprofunda. Estou falando pelo menos do que me cabe, que são as políticas educacionais, as pesquisas no campo da educação, porque é um território muito pouco explorado. Apesar de muito difícil, ele recompensa. Né? Eu e a Juliana, a gente não conversou sobre a apresentação, a gente está se conhecendo hoje, a gente se conhecia de rede social, mas as falas, ela falava e eu pensava, caramba, a fala dela complementa a minha fala, porque eu estou tratando de um passado recente e ela está colocando o momento que a gente vive, e é uma fala que, tanto passado quanto presente, mostra que o que a gente vive é um projeto de destruição da escola pública, o aparente abandono, que era o que eu falava, por exemplo, no período da ditadura, que era a escola caindo, mas era uma escola também disputada. Então, não tem abandono, tem o abandono do que é público, da coisa pública, do profissional concursado,
que eles querem é o dinheiro, a verba pública para a iniciativa privada. Isso já acontecia na época da ditadura, né? A Baixada vira um escândalo nacional na questão das bolsas de estudo, e aí se você traz o elemento que a Juliana traz do tempo presente, o período da pandemia, o que seria o aparente abandono, se a gente descaracteriza isso como um projeto de destruição, você vê que o que é o abandono? Em Nova Iguaçu isso aconteceu, acho que em Caxias, em outras redes municipais também, com 2 meses de pandemia, diversos profissionais terceirizados foram demitidos. Então, assim, é no pior momento em que as pessoas estão com mais dificuldades, esses trabalhadores mais precarizados são mandados embora sem nenhuma justificativa, porque simplesmente a escola não está funcionando, não precisa de merendeira, não precisa de ninguém para limpar. Então, assim, o professor, ele só fica porque ele é concursado, mas o concurso público também é um projeto, né? Existe projeto de acabar com o concurso público, então essa realidade daqui a pouco está chegando na gente. O retorno presencial feito de maneira irresponsável, e aí a gente pensa, a escola pública está abandonada. Não, não está. Tem que olhar que, ao mesmo tempo, as grandes corporações vinculadas à tecnologia nunca ganharam tanto dinheiro. As empresas de tecnologia aprofundaram o seu investimento no setor público. Então, é olhar que, sim, querem destruir para privatizar, querem destruir. É a falácia da destruição para, na verdade, colocar o capital, colocar o setor privado dentro da escola. Então, retomando ao tema da mesa, se tem perspectiva, a gente está organizado em defesa da educação pública, né? É importante reforçar, da educação pública, da escola pública, da universidade pública, não tem muito para onde fugir. Concluí, Gil. Não, agora é a Juliana. Vai, Juliana. As perguntas, Juliana? Li, sim. Uma coisa que... a gente tem um grupo que virou um coletivo de alunos da Rural de Nova Iguaçu que trabalham na Baixada e que discute política na Baixada também. É o coletivo Nádia Félix, que o Alofes Daniel faz parte. Então, Alofes, Adriano, o pessoal que pesquisa esse período também, que a Lidiane pesquisa, a gente faz parte. Então, a gente conversa muito sobre essas angústias. E aí, uma coisa que, para mim, que estou aqui em São João, tenho percebido, acompanhando Caxias e Nova Iguaçu, que ter uma universidade nesses espaços, incentivando essas pesquisas, faz com que essas pesquisas se tornem um pouco mais possíveis. Eu não digo nem menos difíceis, mas um pouco mais possíveis. Porque eu percebo que, para São João, isso é vago. Porque, na medida que tem a universidade provoca a Secretaria de Educação, então você tem já uma Secretaria de Educação que, de alguma maneira, vai se dedicar mais à história local, esses professores vão ser convidados, de alguma forma, a conhecer essa universidade, incentivados a pesquisar. Então, acho que casar essa pesquisa científica com a comunidade em torno e essas parcerias com as secretarias de educação, eu acho que possibilita a gente ampliar um pouco e aumentar essas pesquisas na Baixada. Ter cadeiras nos projetos do PPP da escola ou no próprio formato dos anos escolares, que se dediquem alguns espaços para a história local, faz com que a gente tenha mais demandas, inclusive de pesquisa e de pesquisadores. Então, acho que, pensando muito aqui por São João, acho que a principal dificuldade hoje é ampliar a pesquisa desses territórios e fazer com que a gente consiga encontrar aí as pessoas que estão querendo pesquisar com esses apoios das universidades, que não necessariamente precisa ser também uma tese de doutorado, uma pesquisa de mestrado, mas até o próprio curso de extensão acaba dando aquela formação continuada e faz com que alguns professores, pesquisadores que já existem nas redes possam estar aí cruzando as suas pesquisas com o ambiente acadêmico e dar esse retorno para a sociedade. Então, acho que nesse sentido, eu vejo que a principal dificuldade, e onde a gente não tem, saindo de Caxias e Nova Iguaçu, é ampliar esses laços com as redes para ampliar essas pesquisas. A outra pergunta eu não lembro. A outra pergunta é sobre o papel, você falar um pouco mais sobre o uso do poder que o poder faz das escolas, né? E, por exemplo, como que o sindicato, que é um lugar que se atua, né, lida com isso quando o próprio sindicato está sendo desmontado também, né?
Então, ó, a gente tem alguns exemplos. Caxias foi retirado as licenças sindicais, agora que a gente está começando a tentar retomar, mas ficamos durante muito tempo sem militantes liberados, sem dirigentes liberados, então todo mundo estava em sala de aula e tocando a rede, e principalmente no momento onde a rede estava sendo mais atacada, e aí isso a gente sabe que são estratégias. Aqui em São João, a gente tem algumas situações bem específicas que têm a ver com essa relação com os diversos poderes ocupados, que é não ter eleição para diretor. Então, as escolas acabam sendo loteadas. Aí, a loteada pela gestão, algumas direções são indicadas por vereadores, algumas vagas, esse ano está sendo mais tranquilo, porque está tendo algum mínimo de transparência, porque antes não tinha. Então, até ano passado, até as vagas das escolas eram loteadas. E essa rede de passagem, que é uma rede atacada, precarizada, que as pessoas não ficam, também é um projeto, porque na medida que você tem uma rede aqui em São João, que é uma rede de passagem, você não cria vínculo com a comunidade, você não avança no projeto político-pedagógico, e você também abre um espaço para que essa escola seja um espaço de cabides eleitorais. Então, você vai ter um monte de comissionado que vai estar ali o tempo todo. Hoje, a gente está passando por situações que professores perdem a dobra para que os comissionados possam estar nessas escolas. Esses comissionados, muitas vezes, são indicados de poderes locais. Então, a gente percebe que esse ataque é um ataque que não é só porque eu não gosto de professor e porque eles estão ensinando autonomia e crítica para os alunos. É porque são espaços mesmo de poder e de manutenção desses poderes locais. Tem mais duas perguntas aqui. Tem uma pergunta do Marcos Lorde, essa específica para a Juliana. Como é a sensação de atuar como diretora sindical e, ao mesmo tempo, estar como mãe nesse processo de pandemia e nas lutas por educação? A Icleia, ela falou: Juliana, parabéns pela coerência em defender a escola pública e ter uma filha matriculada nessa rede, o que não é muito recorrente. E tem mais uma pergunta, que aí eu acho que é para as duas. É como vocês avaliam a condução do governo estadual para a educação em um período pandêmico? Há alguma nova indicação para os próximos dias? Deixa a Juliana começar, Lidiane, depois é você. Se importa, Juliana? De você começar, não importo, não. A pergunta do Marcos primeiro, estar sempre cansada, né? É o cansaço que, às vezes, a gente não dá conta. Mas eu me sinto contemplada no modelo de educação que eu acredito. A gente sempre ouve, o governo usa muito essa desculpa, né, que é o interesse do professor, que o professor está pensando no interesse dele, não está pensando no aluno. Cada dia que passa, eu tenho mais certeza que o professor que luta pelos seus direitos, que luta pela escola, está fazendo muito pela comunidade escolar, está fazendo muito pela minha filha. Então, ano passado, ela estava numa creche onde os professores estavam em greve. E me doeu. Na primeira semana dela, aí da escola, ela toda feliz, ela não ter aula. Me doeu como mãe. Mas eu entendi que para a formação dela aquilo é fundamental, porque aqueles professores estão lutando para que aquela escola funcione de verdade, para que aquela escola, de fato, leve conhecimento para minha filha e para as outras crianças. Então, assim, eu me sinto contemplada em estar desses lados. Eu acho que me faz acreditar mais ainda no modelo de educação que eu acredito. Sobre a rede estadual, eu acho que a gente teve alguns avanços em relação ao ano passado na secretaria. Eu acho que nem até o caráter de oficialidade faltava. Esse ano as coisas melhoraram um pouco. A gente tem o governador que está aí, né, que está governando, que tem assumido posturas negacionistas, muito mais de defender, está tudo aberto, não está preocupado com o fechamento nos momentos mais cruciais da pandemia, e a gente tem passado o reflexo disso. Me preocupa, inclusive, algumas falas dele, quando ele fala que ele só está esperando, de fato, ser o governador, que aí, quando ele for, as coisas vão mudar. Me preocupa muito o que serão essas mudanças. Tem mais alguma pergunta? Não, são essas duas, aí depois a gente faz outra rodada. Deixa a Lidiane responder. Em relação ao que o André perguntou, Lidiane.
sobre a rede estadual, né? Eu comungo com a avaliação da Juliana. Eu acho que se a gente entende isso como um projeto do capital, então não tem muita diferenciação da avaliação que a gente faz das nossas redes, né? Um pouquinho melhor aqui, mas são questões muito pontuais. Em geral, é um projeto de destruição da escola pública, dos serviços públicos. Então, nesse sentido, não tem nada de positivo para avaliar. Qualquer projeto vai ser alvo das nossas críticas porque não respondem aos anseios da classe trabalhadora, é basicamente isso. Agora, é claro que a conjuntura está muito mais difícil, né? Então, você tem a ascensão dos grupos conservadores, todo o processo que o Rio de Janeiro, especificamente, viveu nesses últimos anos. A família Bolsonaro é do Rio de Janeiro, essa relação com as milícias. Tudo isso eu acho que aprofunda ainda mais o cenário local no sentido de que é um cenário estadual. Então, eu não vejo com bons olhos, não. E aí você pergunta qual é a projeção, nada que não venha a partir da nossa organização. Não vejo como um governo de disputa, não vejo como uma secretaria de educação em disputa, não vejo nada disso. É a gente se organizar para enfrentá-los e, quem sabe, encontrar um cenário melhor mais para frente. Então, olha, o Percival realmente não vai conseguir entrar, peço desculpa, ele está muito chateado, se preparou para estar aqui com a gente, tá? A gente tem uma pergunta, eu já falei para ele que é isso mesmo, a gente está num momento difícil, as tecnologias nem sempre nos ajudam, fica então para uma outra oportunidade, é uma pena. O canal Motofilha, né? Está perguntando aqui, queria que o Percival estivesse presente, e ele faz uma questão que pede que a gente se coloque, falando que há um movimento que me parece surgir inicialmente em alguns espaços nas redes sociais, que tem se denominado bancada docente. Quais as reflexões podem ser conjecturadas? Então, está perguntando isso. E também faz uma outra pergunta, e existe possibilidade disso contribuir com a educação na Baixada Fluminense? Com esse movimento aí chamado, né, bancada docente. Vamos responder essas três dele, e depois tem mais duas aqui, tá? Quem começa? Lidiane começa? Gil, repete a primeira, por favor. Acabei não anotando. Anotei só a da bancada docente. Não, a primeira era isso. Há um movimento que me parece surgir inicialmente em alguns espaços nas redes sociais, que tem se denominado bancada docente. Quais podem ser as conjecturas, né? E se existe Vou responder rapidinho, disso? Então. Conheço muito, muito, muito pouco. Não tenho condições de fazer uma avaliação mais profunda, vou ficar te devendo essa. Não, conheço muito pouco. Juliana? Gente, eu também acho que eu estou numa bolha, porque eu não conheci esse movimento dessa bancada docente. Se puder, inclusive, colocar aí o link para a gente poder olhar e saber o que é, ou se alguém puder comentar um pouco mais, eu não conhecia também. Eu conheço um pouco, assim, conheço de ter olhado o site, né? Não tenho como avaliar, conjecturar, pensar se pode ajudar. Eu faço uma reflexão de que nós, já no passado, né, se a gente pegar os textos do Florestan Fernandes, em que ele vai dizer dos erros das bancadas do Fórum em Defesa da Escola Pública, que foi achar que a luta se dava no parlamento, né, sem conseguir organizar os educadores do lado de fora, né? Então, eu não entendo, eu não estou falando para o movimento da bancada docente, porque eu não conheço, né? Mas como o pouco que eu conheço está se preparando para ter representação parlamentar dentro das bancadas dos parlamentos, né? Eu aponto que é insuficiente apenas pensar na ação institucional, né?
Hoje a gente tem que estar organizado nas nossas bases, né? se estudando, entendendo essa realidade. Não basta a vida institucional. Se você não tem uma base política por trás, ela nos engole, né? A gente precisa ter um canal que alimente, que force a barra para a nossa atuação institucional. Então, assim, embora eu não conheça a questão da bancada docente, esse é um diálogo que eu abro, né? Eu acho que é importante ocupar os espaços, mas esses espaços têm que ser ocupados com base, com organização por trás. E o que eu vejo hoje no movimento docente, eu estou perplexa. Que o movimento, eu estou falando, gente, porque ele pediu para me colocar. O movimento docente hoje está entregando a sua vida. Ele não está apoiando a greve para a vida. Isso marca para a gente várias interrogações, né? Como é que é um negacionismo que tomou conta dos professores, é a luta pela sobrevivência, né? A gente precisa ouvir esses professores, e é o medo, é o pavor, o que está acontecendo do professor hoje está lutando contra a sua própria vida, né? Então, eu acho que essas são questões importantes que, junto com pensar a ocupação do parlamento, eu acho que a gente tem que enfrentar, né? O Clésio está perguntando aqui, a análise da Juliana sobre a presença da universidade pública na Baixada Fluminense faz, sem dúvida, diferença, né? Sem dúvida que o fato de se ter uma universidade, programas de pós-graduação, porque eu acho que para essa geração não é mais só a faculdade, é o mestrado, é o doutorado, não é isso? Eu acho que ao pesquisar a sua realidade. Eu acho que essa geração, acho que vocês duas representam nessa mesa é isso, né? Não é só o acesso à universidade, é se tornarem pesquisadoras, né? E produzir ciência, né? Aí tem uma outra pergunta do Clésio. Juliana, como você vê a relação mais direta dessas universidades com as redes sem ser de Nova Iguaçu e Duque de Caxias? E tem uma pergunta para a Lidiane. Lidiane, você citou a pesquisa do professor... Espera aí que deu problema aqui. Do professor José Cláudio. Gostaria de saber como você analisa a parte da sua pesquisa e a ação dos grupos paramilitares na Baixada. Vou fazer mais uma, tá? Que tem mais uma aqui embaixo, que é da Val. A naturalização do ensino híbrido está sendo colocada por conta da pandemia. Quais as estratégias que o sindicato e movimentos sociais afins podem usar para debater junto aos profissionais? Então, a primeira é para a Juliana, específico, falando das universidades, para além de Nova Iguaçu e Duque de Caxias. E a outra é essa relação aí. Tem a do Cristiano também. Não, vai, depois eu faço a do Cristiano. E a da Val sobre essa naturalização. Eu consegui ler um pouco no chat. Eu vou tentar, assim, dar um apanhado, né, das perguntas. No primeiro momento, a gente, obviamente, discutindo, entendeu que tem um caráter empresarial nesse ensino híbrido, né? A gente fez esse debate sobre as plataformas. Eu acho que sim, a gente não tem como não avaliar a conjuntura. O cenário hoje ou é fazer um franco debate sobre esse ensino híbrido ou colocar os nossos profissionais em risco de vida nas escolas. Para além disso, a gente só vai conseguir fazer um debate que seja qualificado sobre isso se a gente conseguir trazer a comunidade escolar. Ter formato do ensino híbrido e de um modo não naturalizar, não vai passar por um debate que seja só nosso. A gente precisa encontrar estratégias de trazer aqueles que consomem esse, muito entre aspas, né, esse ensino híbrido com a gente. Eu acho que essa é a estratégia. E aí isso também acho que tem a ver, eu fiquei ouvindo a Gil falar, fiquei pensando nessa questão, dessa desorganização das greves, que deveriam ser mais organizadas, que deveriam ter mais apoio e inserção da própria categoria.
o que eu percebo hoje é que quem está fazendo boa parte dessas greves é a comunidade escolar, que não está mandando seus filhos. Então, a gente precisa construir instrumentos, o sindicato é um deles, e eu acho que precisa ser fortalecido, mas a gente precisa construir instrumentos para organizar a classe trabalhadora. E aí a classe trabalhadora entendendo o profissional da educação como classe trabalhadora, entendendo os pais dos nossos alunos como classe trabalhadora, nos enxergar como iguais e buscar estratégias para vencer esse cenário. Porque esse impacto sobre a educação vai existir sobre nós e sobre a comunidade escolar. Então, acho que a gente precisa avançar em chamar a comunidade para estar junto aos profissionais de educação nesse momento que a gente está vendo que a gente está perdendo, inclusive, muitas vidas. A Cris perguntou sobre a questão de se tem mapeamento. Eu estou acompanhando alguns mapeamentos dos próprios municípios e dos sindicatos, levantando aí os profissionais que perderam as vidas, mas eu acho que é inclusive, uma boa tarefa aí para uma das universidades, talvez, fazer esse mapeamento da Baixada. Em relação aos municípios, o que eu percebo é que Caxias e Nova Iguaçu acaba tendo uma relação institucional muito maior, né, entre as universidades e as secretarias. Nos outros municípios, o que a gente tem é o professor que se forma nessas universidades, que estuda nessas universidades e que leva, de alguma forma, esses debates das suas universidades para dentro da escola. Então, a gente vai ter muito professor de São João, de Mesquita, de Queimados, que vai estar em franco diálogo com a universidade por estudar e vai buscar essas parcerias. Mas falta ainda uma parceria mais profunda, e aí a gente sabe, inclusive, que em alguns momentos a FEBEP, posso falar isso tranquilamente, na gestão anterior da secretaria foram oferecidas algumas parcerias à Secretaria de Educação em São João que foram um pouco ignoradas. Então, a gente precisa avançar aí nesses diálogos institucionais entre esses municípios que não estão com as universidades nos seus municípios, né? Então, São João, Queimados, Mesquita, eu acho que a gente precisa fechar mais parcerias institucionais. E aí, só para poder, eu acho, finalizar, do que eu tentei pegar um pouquinho das perguntas, eu sou da geração que pôde estudar trabalhando, porque tinha uma universidade em Nova Iguaçu. Hoje, eu posso presenciar os meus alunos estudando. Então, eu tenho alunos meus, que eu dei aula no segundo, terceiro ano, que estão se formando na Rural, que estão na FEBEF fazendo pedagogia, que estudaram, foram meus alunos no Instituto de Educação em Xerém. Né, eu agora esqueci o nome da escola, Instituto de Educação de Caxias, mas o de Xerém. Então, assim, esse é o reflexo da universidade. A gente pôde se formar e tem os nossos alunos hoje se formando, não só nos cursos de licenciatura, mas nos outros cursos também. Sobre a pergunta do Marcos, né, a atuação dos grupos paramilitares não é exatamente o objetivo da minha pesquisa, então eu tendo a ficar com a avaliação das pessoas que estão pesquisando o tema, né, como o professor José Cláudio Souza Alves, inclusive foi da minha banca, deu uma contribuição valiosíssima para a minha dissertação, então eu tendo a ficar com a avaliação... Ai, gente, desculpa, saí aqui. Voltei. Que eles fazem, que, assim, mais do que grupos associados aos atos de violência, as diversas formas, inclusive a construção de grupos de extermínio, né? A questão fundamental é como eles se organizam em torno de projetos de poder. Então, se lá na ditadura a gente conseguia ver os grupos de extermínio se elegendo, né? Caxias tem um representante... Um exemplo bacana desse, de um ex-prefeito. Hoje a gente vê a atuação das milícias, né? Essas pessoas estão disputando poder também, são vereadores, são deputados. Então, do que me cabe, que é a interferência dessa atuação dessas pessoas no cenário educacional, no campo educacional, é que eles também estão disputando. Então, vez ou outra, a gente vai se esbarrar com eles nesses enfrentamentos. Eu quero dar um exemplo. A minha rua aqui, né? Voltei para Nova Iguaçu, então a minha rua,
uns 16 anos atrás ela foi asfaltada e ela tinha um nome. Quando ela foi asfaltada, ela mudou de nome. Ela homenageia o pai de um vereador, que também dá nome a uma escola. No livro do professor Zé Cláudio, ele diz que ele dá nome a esse cara, e ele diz que esse cara era um bicheiro, matador. Então é o nome da minha rua, que é o nome de uma escola municipal aqui perto, né? Então eu acho que a conclusão que a gente pode tirar disso é que, para além da violência, eles também estão disputando o poder, também estão disputando uma hegemonia, também estão disputando, tem um projeto de sociedade para chamar de deles, que não é o nosso. Então, tem mais uma pergunta aqui para a Lidiane, do Daniel, perguntando: Lidiane, com a pandemia, várias escolas privadas perderam muitos alunos. E é provável que tenhamos uma tentativa de usar a verba pública novamente para socorrer essas instituições como no passado? Então, essa é uma pergunta. Depois tem um comentário do nosso querido Marcos Lorde, né? Dizendo: professora Gil, eu não sei se esse é o caso de todos os profissionais de educação, mas em Caxias, muito retornaram às escolas porque foram descontados. A materialidade da vida se impõe, né? Aí depois eu comento isso aqui, se vocês quiserem comentar isso, porque esse é o drama, né? Uma greve que nem foi ilegal, já se faz desconto, enfim. Vai lá, Lidiane e Juliana, porque eu acho isso importante a gente discutir. Essa greve nem foi julgada, né? E, enfim. Olha, Daniel, eu acho perfeitamente possível que isso aconteça, sim. Já existem projetos tramitando, né? O setor das escolas, o empresariado vinculado à educação sempre disputou, ao longo da história da educação do nosso país, isso não é um tema novo, todas as LDBs enfrentaram esse tipo de debate sobre a verba pública para a escola privada, para a escola particular. Então, não tenho dúvidas de que nesse cenário e com essa conjuntura tão difícil, talvez seja possível, sim. Eu vi, tem umas 2 semanas, agora de cabeça eu não sei te dizer, de que tinha um projeto no Congresso tramitando em relação a isso, e acho que é perfeitamente possível, porque a verba pública da educação ela sempre foi muito disputada, em conjunturas muito melhores. Você imagina agora em que a correlação de forças ela fica mais difícil, sem a possibilidade, inclusive, da gente colocar a gente na rua, né? Isso que o Marcos está falando do desconto, é isso sim, mas eu vou dar o exemplo de Nova Iguaçu, porque eu acho que é um debate que a gente tem que enfrentar entre a gente, né? O prefeito disse que a gente só voltaria com a vacina, não teve a menor ameaça. Nós tivemos, em alguns momentos, pessoas querendo retornar, sim, e foi um debate que nós tivemos que travar entre nós. Uma rede que, em tese, estava um pouco mais privilegiada do que outras, as pessoas sequer conseguiam ser solidárias. Não estou generalizando, não. Boa parte das pessoas estão defendendo ficar em casa. Mas, sim, tinha colega dizendo que ia voltar, porque não estava aguentando mais ficar em casa, por isso, por aquilo outro. E é assustador, mas... E aí você analisa também a sobrecarga que as mulheres estão vivendo nesse período, né? Que algumas não querem nem ficar em casa, porque provavelmente estão trabalhando muito mais. Talvez a escola seja o momento do respiro, o trabalho seja o momento do respiro. Mas nós encontramos isso também. Que é isso, são as contradições da nossa classe, não tem muito jeito. Juliana, quer comentar alguma coisa? Aí a gente já tem a questão dos trabalhadores das escolas privadas, que não tem muita opção, né? Ou é voltar ou estar desempregado, né? Você quer comentar alguma coisa, Juliana, sobre essa questão que o Lorde levantou? Sim. Quanto mais ataque e mais precarizar a situação, fica mais difícil. Aqui em São João, a gente garantiu as escolas fechadas, né? Mesmo com a liminar, garantindo a escola fechada, tiveram profissionais que foram trabalhar. E falando, eu fui voluntariamente com medo de qualquer tipo de retaliação no pós, quando retornasse. Então é isso, a gente teve que dar conta dessas demandas, né? A questão do próprio desconto, eu fiquei, assim, apavorada quando teve uma liminar para se respeitar o período do feriadão
E mesmo assim, não foi respeitado aqui em Caxias. Então, um governo que faz isso vai fazer qualquer coisa. E aí é muito difícil. Se a gente não tiver um trabalho de muito diálogo, conscientização, de entender a materialidade da nossa categoria e pensar em qual momento a gente converge as necessidades de luta e como é que a gente se instrumentaliza, a gente vai cada vez ter greves que não representam a categoria, por serem greves que são greves de vanguarda, vamos dizer assim, que a gente não vê a categoria cumprindo e fazendo parte desses movimentos, né? Olha, eu acho que a gente pode ir encerrando, né? Porque não tem aqui mais questões. Eu gostaria que a Lidiane aí falasse as considerações finais, a Juliana também, para a gente poder, né, encerrar, né? Eu queria só ler aqui o que a Andréia colocou, muito importante mesmo essa questão de falar dos professores da escola privada, né? Que se os professores das escolas públicas estão hoje se sentindo ameaçados, né? Os das escolas privadas não é nem uma ameaça pós-pandemia, é uma ameaça hoje, agora, nesse momento, né? E essa é a perspectiva, né? E aí eu queria que vocês aí fizessem as considerações finais para a gente poder encerrar essa belíssima mesa. Pode ser, Lidiane? Então, pode ser. O que faltou no conteúdo da minha fala, as perguntas acabaram contemplando, então eu só tenho a agradecer o convite novamente, lamentar o Percival não ter participado, porque ele seria uma contribuição importante, mas acho que eu e a Juliana e a Gil aí construímos uma mesa bacana, então agradecer a presença de todo mundo e das companheiras aí da mesa, que dividiram a mesa comigo. É isso, obrigada. Gente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aí dialogando com todo mundo. A gente está num cenário muito difícil e estar com os nossos pensando em estratégias para enfrentar tudo que a gente tem enfrentado é muito importante. Eu esqueci de falar na minha fala, mas eu acho importante a gente ter atenção para o que vai ser daqui para frente. Eu acho que a gente vai precisar olhar com muito cuidado para como as secretarias vão se comportar em relação a essa oferta de vagas depois da rede privada, talvez numa rede pública que não dê conta. Eu acho que vai ser algo que a gente vai precisar acompanhar e dizer que é uma honra estar com vocês, com mulheres potentes, com trabalhadoras, porque somos uma categoria de mulheres trabalhadoras, então é um prazer estar aqui com vocês e estou à disposição aí para a gente continuar conversando em outros espaços. Eu queria novamente convidar as pessoas que estão aqui para na semana que vem estar lá na FEBEF, porque o PIMBA, né, e o ELO estão organizando o Dia da Baixada, a comemoração do Dia da Baixada. O tema da nossa comemoração vai ser o centenário da Escola Regional Meriti. Então, a gente, de 3 a 5, a partir das 19 horas, a gente vai ter mesas. O Marcos, eu acho que colocou aí, acho que o pessoal vai colocar aí o link lá para essa atividade, para fazer a inscrição, e vai ser transmitido pelo canal oficial da FEBEF, né? E também a gente vai ter o seminário Vozes da Periferia, Existências em Diálogos, que é uma produção dos mestrandos do programa da FEBEF, do PPG. A Conceição Avarístico vai estar lá com a gente, dando uma palestra, né? Então, está muito bem planejado, está muito legal, vai ter uma participação internacional. Então, a Marcela está colocando ali a inscrição. Então, eu conto com vocês no seminário, dos 2 seminários da semana que vem. A FEBEF vai estar numa atividade que vai unificar graduação e pós-graduação. E aí, agradecer os organizadores do terceiro seminário, o Jean, que está aqui nos dando força, né? Nos ajudando, o André e todos que fizeram desse quarto seminário uma realidade da gente poder estar aqui discutindo a educação e a pesquisa na Baixada. Tá bom? Muito obrigada pela participação de todos.
Juliana, Lidiana, um abraço, um beijo, e se cuidem, e vamos esperar que isso passe para a gente fazer as nossas lutas na rua e presencialmente. Essas são as perspectivas, né? Um abraço.